Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas e hoje um tema bastante delicado. Sim, um tema que é necessário muitas reflexões. Uma reflexão necessária sobre o momento atual do Espiritismo no Brasil. O Espiritismo, vamos lembrar, o Espiritismo ele nasce num estudo profundo de Allan Kardec no século XIX, uma doutrina com muita profundidade filosófica, científica e moral. Toda a parte moral da doutrina espírita se baseando nos ensinos de Jesus. Vamos vendo. Naquela época, Kardec não estava sozinho. Nós estamos falando que naquela época nós tínhamos Leon Denis, Gabriel Delaine, Camille Flammarion, César Lombroso, Ernesto Bozano, Charles Richer e tantos outros nomes que atuaram na época de Kardec, um pouquinho depois, e colaboraram para o engrandecimento dessa obra magnífica chamada Doutrina Espírita. Muito bem. Agora, temos que lembrar que, naquela época, o objetivo era mostrar para o planeta Terra a sobrevivência da alma. Não que as pessoas já não soubessem, porque mediunidade existe desde que o mundo é mundo. Se você ler o livro de Herculano Pires, O Espírito e o Tempo, ele vai falar sobre o horizonte agrário, o horizonte primitivo, o horizonte espiritual. Ele vai falar sobre vários focos que a mediunidade vivenciou, que a mediunidade passou para chegar na mediunidade que a gente conhece. Pois é. Agora o que acontece é que a doutrina espírita cria-se, nasce, vamos dizer assim, na França, mas tem uma série de dificuldades para crescer. Sim, os centros espíritas na França existem. Existe uma quantidade pequena, modesta, muitas vezes é feito na residência de alguém, porque o materialismo na Europa é muito forte. Na época de Kardec, existia, um pouco antes de Kardec, século XVI, século XVII, existia um domínio muito forte da igreja. Com o advento das ciências, com a Renascença, com toda essa mudança, a igreja perdeu um pouco de seu poder de dominação, por assim dizer, sobre as ciências, sobre as filosofias, e passa a ter uma atuação mais religiosa, mais social, e o ato de se desvincular, as ciências começam a se desenvolver, nasce uma coisa muito forte, que é o materialismo. Que a pessoa, antigamente, ela tinha as religiões, ela acreditava no Deus A, Deus B, Deus, então os deuses todos, né? Existia uma infinidade de religiões. Pois é, mas o materialismo não era tão forte quanto passa a ser. Em função de políticas mundiais e tudo mais, você vai ter uma dificuldade de propagação disso na Europa, nos Estados Unidos. Bom, no Oriente Médio, então, nem se fala pela resistência cultural e religiosa. Nós estamos falando dos países islâmicos. Lá é muito difícil, praticamente impossível você entrar com uma doutrina espírita lá nesses países. Você pode até, dependendo do país, você pode até morrer, né? Então, não tem como. No planeta Terra não é ainda um planeta de regeneração, onde todos nós somos gente espiritualizada, nada disso. O planeta Terra, ele tem desde pessoas extremamente primitivas, nas primeiras encarnações, até espíritos bem elevados. Está tudo misturado no planeta Terra hoje. E quando a gente fala espírito primitivo, eu vou dizer que eu já falei isso, mas vou falar de novo. Não pense vocês, quando eu falo espíritos primitivos, são aquelas tribos da África, aquelas tribos no interior da Amazônia. Não é isso, hein, pessoal? Toma cuidado. Espírito primitivo vai ter lá na televisão, vai ter nas redes sociais, espíritos primitivos, espíritos que ainda estão presos a ódio, a vinganças, um materialismo terrível, na política. Então, esses espíritos primitivos, não obrigatoriamente estejam morando em tribo de índio, não, como muitos podem pensar. Tomem cuidado, existem muitos, não pode mais falar indígena, existem muitos indígenas que são extremamente evoluídos. Tá? Então,
Tomem cuidado com esse posicionamento. Espírito primitivo não significa espírito sem cultura, nada disso não. Então, o espírito primitivo espiritualmente. Pois bem, nesse contexto todo, há uma dificuldade muito grande com relação à confusão em práticas místicas. A mediunidade sendo vista como uma coisa fantasiosa, quando o Espiritismo mostra que não é, é uma coisa humana. Traduções problemáticas que a gente teve aí ao longo dos anos. Pois é, a América Latina tem um pouco de centro espírita, sim. Na África, Angola, por Moçambique, Cabo Verde, algumas coisas. Mas a gente tem que deixar claro que existe um responsável, um forte responsável por essa propagação, pelo que a gente consegue ter um pouquinho de espiritismo fora do Brasil. Essa pessoa chama-se Divaldo Pereira Franco. Ele, durante a vida dele, ele implantou muitos centros espíritas pelo mundo. Como eu falei no começo, alguns desses centros espíritas é dentro da casa da pessoa. Ela chama os amigos e faz ali o seu trabalho. Alguns centros espíritas são, formalmente, como nós conhecemos, um local. Mas a dificuldade é grande da expansão lá fora. O Brasil, apesar de ser um país moralmente problemático, nós temos sérios problemas morais, é só você ligar a televisão e você vai perceber a dificuldade. É só você andar nas redes sociais, você vai perceber que os valores estão bastante trocados nos dias de hoje, em função dessa doença moral que nós temos no Brasil. E é justamente aí que a doutrina espírita vem forte, né? 15 mil centros espíritas no Brasil. Foi lançado pelo IBGE uma informação de que está diminuindo a quantidade de espíritas no Brasil. Eu respeito, mas eu não acredito. É a minha opinião. Eu não acredito que está diminuindo os espíritas. Mas no centro que eu vou, antes tinha mais gente, depois da pandemia diminuiu. As pessoas descobriram que eles podem estudar o espiritismo de casa. Eles podem aprender espiritismo, eles podem viver o espiritismo da própria casa, não tendo que ir lá no centro, mas não significa que deixou de ser espírita. Tá, existe todo um processo político por trás disso, mas não é. O grande contexto aqui no Brasil é que nós precisamos viver o espiritismo. Com o advento da internet, nós tivemos agora a oportunidade de todo mundo se pronunciar, todo mundo poder falar. E há aqueles que estão tentando propagar a doutrina espírita de forma séria, correta, e há aqueles que, infelizmente, estão tentando ganhar likes, mostrar o que ele acha, como ele acha que devia ser a doutrina. É um problema muito sério. Vamos relembrar que Bezerra, Chico, Divaldo, Ivone do Amaral, Carvalho Schuntel, Batuíra, João Nunes Maia, Hernani Guimarães e tantos outros nomes maravilhosos, eles fizeram um trabalho magnífico, com muita humildade, sem nada de vaidade. E, claro, eles erraram. Como eu erro, como vocês erram, ele errou também. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E há muitas pessoas se apegando nisso para falar coisas na internet que não faz sentido. Porque você pega um Dr. Bezerra, um Chico, um Divaldo, João Nunes Maia e todos mais, eles fizeram um trabalho magnífico, escreveram muitos livros, divulgaram a doutrina, ajudaram muitas pessoas. Então, repito, eles podem ter cometido erro? Pode. Num livro lá, o Espírito falou A, ele escreveu A minúsculo, o AB, um pouquinho fora. Isso não destrói um trabalho de um Chico que fez 450 livros. Um trabalho de um Divaldo que escreveu 250 livros, mais ou menos, eu não sei o número exato. Meu Deus! Eu até um dia desse eu acabei, assim, eu não devia ter feito isso, mas eu fiz. Eu me irritei numa rede social em que o espírita lá começou a meter o pau no Divaldo, meter o pau no Chico, porque é uma série de coisas lá que não vem ao caso. Eu falei para ele, meu senhor, o dia que o senhor escrever 3, 4 livros espírita, não precisa ser 450, o dia que o senhor consolar um coração, o dia que o senhor levar alimento para 2, 3, aí o senhor pode falar alguma coisa dessas pessoas, mas falar de um Divaldo
que ajudou milhares e milhares e milhares de crianças que hoje são adultos, é complicado. Ele tem o direito de fazer cometer alguns equívocos, se é que cometeram, que eu também não acredito. Então, os seguidores de Jesus, hoje aqui no Brasil, tem, como eu disse, aqueles que estão procurando fazer a coisa correta e aqueles que estão tentando, sei lá, como é que eu vou dizer, não é que desvirtuar, mas sabe, às vezes não é um ataque direto explícito, mas são críticos acadêmicos carregados de insinuações, generalizações e desqualificações morais desnecessárias. Só para vocês terem uma noção, existe um movimento espírita, se é que se pode chamar de espírita, que diz que o Evangelho é um livro opcional na doutrina, que não há necessidade, a doutrina não precisa disso, porque a doutrina não é religião, então não precisa do Evangelho. O Evangelho foi uma, O Evangelho foi uma imposição da Igreja Católica, uma coisa assim. Tem um outro grupo que disse que Kardec era racista. Kardec era racista. E propõe mudança no Evangelho. Na época, alguns presidentes de centro, amigos nossos, me escreveram, e aí, o que você acha disso? Eu falei, eles têm o direito de escrever um novo Evangelho, só que eles têm que escrever assim, Evangelho segundo o Espiritismo, reclassificado, refeito, mostrando que não é o Evangelho original, foi mexido, é um grupo lá da Bahia. Outros grupos dizendo que o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho está furado, que as obras de André Luiz estão furadas, que não existe cidade espiritual e nem tampouco umbral. Mas por que isso? Porque Kardec não falou. Em nenhum livro de Kardec está escrito que tem cidade espiritual. Mas na época, Kardec não estava preocupado com isso naquele momento. Estava preocupado na codificação, na estrutura de uma doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita. Aí você parte do princípio, que ele escreveu no Livro dos Espíritos. O espírito tem capacidade de manipular energias, manipular ectoplasma, manipular todo um contexto. Até mesmo quando o espírito vai se apresentar, ele tem, dependendo da evolução dele, é claro, ele pode se manifestar de um jeito ou de outro. Ele pode aparecer para o médium de um jeito ou de outro. Ora, se ele pode fazer isso, será que ele não pode montar uma estrutura? Será que ele não pode criar estruturas? E se juntar um monte de espíritos de luz e todos eles montarem uma estrutura? Por que que não pode? Porque Kardec disse que não, Kardec não falou nada naquela época? Eu me coloco como um kardecista, um espírito ortodoxo. Mas eu não posso negar que as coisas acontecem. Não existe umbral. Como não? Você junta meia dúzia de pessoas que estão com culpa até aqui, só com desejo de mal, tudo coisas desequilibrantes, com energias desequilibradas, se reúnem num ponto de espaço, é automaticamente plasmado uma situação degradante, ruim. Por isso, nós vamos percebendo que na época de Jesus já existiam milhares e milhares de espíritos combatendo o trabalho dele. Quando ele pergunta, quem sois vós? Para o espírito ele fala, nós somos a legião, e somos muitos. E esses espíritos até os dias de hoje estão atacando Jesus. Lembra que lá atrás eu falei, espíritos primitivos estão reencarnando, e alguns estão na política, estão na televisão, estão nas mídias, estão em lugares desprovidos de conhecimento, em lugares extremamente sofisticados. Os espíritos primitivos estão em tudo quanto é lugar, como estão também os espíritos evoluídos, claro, sem a menor dúvida. E esses espíritos que são contra a evolução do planeta, eles vão influenciar essas pessoas. Então, a pessoa, ele entende que ele está com a verdade e os outros não. E a partir daí vão tentar influenciar para modificar, destruir. Então nós precisamos ficar atentos, muito atentos. Vamos nas obras da codificação, vamos nas obras de médiuns que provaram que são pelos frutos que se conhece a árvore.
Se alguém quiser saber os frutos de Divaldo, entra lá no site mansãodocaminho.com.br e vai ver a obra que ele e o seu Nilson deixou, junto com centenas e centenas de trabalhadores voluntários e tudo mais. Veja o que Chico deixou, e tantos e tantos e tantos e tantos outros nomes nobres, pessoas nobres. Então, não tem como. Esses espíritos, eles vão tentar influenciar para a destruição da doutrina, não tem a menor dúvida. Da forma muito elegante, cheio de palavras bonitas, e aí é a hora que a gente tem que tomar bastante cuidado, mas muito cuidado. Eu vou dar um exemplo. Eu anotei o nome dele aqui. Eu não sei onde que eu anotei o nome. Aqui, Jorge Ilarati. A pronúncia não sei se está correto. Eu acompanho ele na internet, bem como o Haroldo e outros mais. E ele conta uma história importante, em que ele falou de um pesquisador que foi na Itália, pesquisou lá um local que tinha uma casa, e foi atrás de documentos, e viu que aquela casa pertenceu ao bisavô do Emmanuel, Pôncio Pilato. Esqueci o nome. Aquela encarnação do Emmanuel, do livro Há 2000 anos. Fugiu o nome, mas não importa. Públio Lentulus. Públio Lentulus, o avô dele era dono dessa casa. Esse pesquisador foi atrás de documentos na Europa, lá na Itália, e descobriu que Públio Lentulus, o avô, era o dono daquela casa, e que acabou chegando nas mãos de Públio Lentulus, em que ele vai morar nessa casa e ele vai desencarnar nessa casa. E ele levanta toda essa documentação. Isso agora, 1990, 80 e pouco, 90. E o Chico escreve o livro Há 2000 anos com todos esses personagens em 1940, quando ninguém estava se preocupando com isso, ninguém estava nem aí com essas coisas. Chico, um moço no interior de Minas Gerais, não estava... Por que ele fez essa pesquisa? Porque o objetivo da pesquisa é provas da mediunidade de Chico Xavier. Ele fez um trabalho magnífico e jogou numa revista científica. A revista nunca publicou esse trabalho. Hoje vai ter uma revista ou outra, que publica alguma coisinha, graças a Deus. Mas se fosse para ele fazer um trabalho desconstruindo o Chico Xavier, um monte de revista científica ia publicar sim. Infelizmente, é isso que eu estou falando. Então, eu posso falar porque vivo academia, vivo universidade há mais de 40 anos. E a gente percebe a materialidade, vamos dizer assim, o materialismo que existe nesses ambientes. Infelizmente, aquilo que o Kardec tanto queria, que era juntar ciência e espiritualidade, ainda está difícil. Existe sim o Dr. Sérgio, que faz um trabalho maravilhoso, né? Ele conseguiu, um desbravador, né? Ele conseguiu juntar ciência lá na USP com o contexto espiritual, parabéns para ele, mas são poucos que conseguem ainda. Ainda nós estamos numa dificuldade grande. Então, esse meu bate-papo de hoje é justamente para alertar que não podemos deixar que destruam a doutrina espírita. Sim, hoje existem muitas coisas novas. Você não vai achar em livro de Kardec os passes que são dados na federação. Alguém pensou, sabe, da transformação de energia. Esse negócio do passe não é uma coisa inventada por Kardec, já sempre existiu, e formalizou um trabalho. O comandante Edgar Ramon, um dos responsáveis por formalizar esse trabalho. Então, há um processo de evolução, mas não evolução destruindo o que magníficas pessoas construíram. Sabe, essa tentativa de reescrever a história do espiritismo sob lentes anacrônicas, vamos falar assim,
alguns grupos passaram a acusar até o Kardec, como eu falei lá atrás, de racista. É fogo, né? Então, eu sei que por trás disso existe toda uma agenda, né, mundial de mexer com tudo em função de interesses políticos. E o espírita tem que tomar cuidado. Eu sei que muitos que possivelmente vão assistir esse vídeo não vão concordar comigo, até porque talvez se são chegados nessas filosofias políticas, mas nós temos que tomar bastante cuidado para que nós não venhamos perder a doutrina. O que quer dizer com perder? Ela continuar existindo, mas não evoluir, não expandir como ela precisa. Precisamos levar essa verdade a mais corações. Eu dou curso de mediunidade, de espiritismo básico, há muitos e muitos anos. Nossa, não sei quando é que eu comecei, há muitos anos. E a gente percebe quantas pessoas se interessam em aprender a doutrina, em conhecer a doutrina. Isso é muito importante. Em olhar para a doutrina e falar, nossa, eu nunca tinha parado para pensar desse jeito. As respostas que a doutrina tem. Eu sei que eu estou falando uma série de coisas pesadas, mas é para alertar. Há grupos que falaram que Chico fez plágio. Chico lia as obras daquele poeta baiano. Olha que coisa. Castro Alves. Ele leu muito Castro Alves. E ele acabou psicografando Castro Alves. Ele psicografou porque ele leu, então ele copiou. Não. Porque quem entende um mínimo de doutrina sabe que você médium precisa estudar. E para que o espírito tenha material para poder fazer o trabalho dele. Um espírito entra numa sala de um centro espírita, cheio de médium lá. Ele quer falar sobre um assunto. Nenhum daqueles médiuns tem conhecimento daquele assunto. Ele vai falar como? Não tem como. Não, mas aquele médium conhece um pouquinho. Legal, ele vai lá falar e vai tirar daquele médium um pouquinho para ele poder passar a explicação dele. Mas se for um médium inconsciente, mas onde é que estão os médiuns inconscientes? O mundo hoje é 99% médium consciente. Você está ali, recebe uma ideia, começa a escrever ou começa a falar, a ideia flui, você vai falando em cima da sua estrutura de conhecimento. Sabe, às vezes a gente fica pensando, será que essas pessoas não estão exteriorizando o seu ego? Pode ser. Agora, tem também muitos que não estão fazendo por maldade. A gente percebe, até vi um rapaz que ele tem um conhecimento maravilhoso da doutrina espírita. Você percebe que não é maldade, é um ponto de vista. Só que a preocupação é, uma pessoa que está começando dentro do contexto espírita, ao escutar que não existe, a espiritualidade não tem nada de estruturas espirituais lá no mundo espiritual, como um umbral, como algumas facetas mais evoluídas, isso não existe, é perigoso. E se não existir? Se não existir, a pergunta que eu faço é, quando eu desencarnar, eu vou fazer o quê? Eu vou para onde? A gente sabe, André Luiz, ele tinha uma certa dificuldade para poder passar para o Chico as coisas. Então ele fazia muita comparação com o mundo físico. É óbvio, quando você chegar na espiritualidade, não vai ser bem como o André Luiz falou nos livros. É parecido com aquilo. Então, nós temos que entender que o planeta está mudando, o planeta está evoluindo, apesar de muita gente combatendo,
espíritas, não espíritas, materialistas. O planeta vai passar de expiações e provas para regeneração. Então, o que nós podemos dizer, que eu escrevi aqui? Que possamos, portanto, unir esforços, fornecer a vibração do bem e contribuir para a regeneração moral do planeta. Não por meio de disputas ideológicas, ataques virtuais, mas pela vivência sincera do Evangelho, pela caridade constante e pelo exemplo silencioso do amor em ação. Orar sempre, amar, perdoar e viver Jesus. É isso aí, pessoal. Até o nosso próximo programa.